E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Recebendo hoje aqui o Pedro, engenheiro responsável lá na Solis, uma fabricante de inversor que está hoje mundialmente reconhecida e no Brasil aqui também ganhando muitos adeptos à marca, muita gente gosta de trabalhar com Solis e hoje a gente vai bater um papo sobre segurança em inversores. Seja bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo certo, Ricardo. Obrigado, tá? É um prazer estar aqui novamente com vocês, sempre discutindo tópicos de relevância para o nosso setor de energia solar aqui no Brasil, né? Que é um setor que vem crescendo de forma bastante acelerada nos últimos anos, vem se desenvolvendo tanto em termos de regulamentação, em termos de desempenho dos sistemas e também da parte de segurança, né? Então, obrigado novamente pelo convite, tá? Com certeza. Tirando o frio que você gosta e eu tô aqui morrendo de frio. Ô Pedro, Frio é bom, né? vamos falar então, quando a gente fala de proteção no sistema fotovoltaico, né? Quando a gente fala do gerador solar fotovoltaico, a gente sabe que é criado proteções para que aquele inversor ele fique por aquele tempo prometido ali gerando energia. Então, olha, meu gerador vai durar 25, 30 anos ou mais, mas ele precisa estar protegido ali contra descargas, contra surtos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho hoje quais são as proteções que o inversor tem e se hoje nós precisamos ou não de uma string box dentro para compor esse gerador solar fotovoltaico. Certo, Ricardo. Esse é um ponto bastante interessante, tá? Essa pergunta sobre string box. Então, muitos integradores entram em contato com a gente via WhatsApp ou mesmo nos eventos que a gente participa para falar sobre a necessidade ou não da string box, tá? E para a gente entender essa questão, eu acho importante a gente analisar, né, qual que é as funções de um inversor fotovoltaico atualmente, tá? Então, se a gente olhar um inversor há 10, 15, 20 anos atrás, né, a gente vai encontrar um inversor que era bastante simples, tá, comparado com os inversores atuais. Então, 20 anos atrás, o inversor ele tinha uma função basicamente de converter corrente contínua para corrente alternada, tá? Mas à medida que a tecnologia ela foi evoluindo com o tempo, né, a gente tem inversores que desempenham cada vez mais funções. Então, hoje em dia, o inversor, além de converter corrente contínua para corrente alternada, ele é um equipamento que tem que estar monitorando o lado de corrente contínua, né? Ele tem que estar maximizando a geração dos módulos fotovoltaicos. Além disso, ele tem que estar monitorando o lado de corrente alternada, então ele tem que fazer essa conexão com a rede de forma segura e com o melhor desempenho possível, né? Ele tem que executar as funções de monitoramento, transmitir essas informações para o cliente final, para o integrador e também para a equipe da Solis. E uma outra função, né, uma outra funcionalidade dos inversores é a parte de proteção dos sistemas fotovoltaicos, né? Então, o inversor ele é basicamente o coração do sistema fotovoltaico. Sem o inversor, o sistema ele não vai funcionar. E uma das funções principais desse equipamento é a questão das proteções, né? Então, hoje em dia, os inversores, né, aqui a gente também está falando dos inversores da Solis, né? Eles já vêm com toda essa parte de proteção integrada no próprio equipamento. Então, você pegar um inversor monofásico ou trifásico da Solis, você já vai encontrar proteções como DPS, que é o dispositivo para proteção contra arcos elétricos. Então, você vai encontrar DPS tanto no lado de corrente contínua quanto no lado de corrente alternada. Você também encontra a parte de seccionamento, que é para fazer manobras no lado de corrente contínua, né, com ou sem carga no sistema. Tá? E a parte de fusíveis, esse é um componente que é dispensável, né, na maioria dos casos nos nossos inversores. Tá? O único inversor da Solis que precisa de fusíveis é o 125 kW, tá? Porque ele tem algumas particularidades em relação ao número de entradas, né, e o número de MPPTs. Tá? Então, novamente, né, os inversores eles são bastante completos em termos de proteção, tá? E em relação à string box, a gente como fabricante, a Solis como fabricante, considera que ela é de uso opcional. Então a gente dá essa opção para o integrador, tá? Para o cliente final. Então existem clientes que adotam o uso da string box externa, tá? Eles utilizam a string box como forma de ter uma proteção adicional no sistema, ter uma redundância nesse sistema, tá? Além das proteções do inversor, ele também pode estar adotando o uso da string box, tá?
também tem aqueles clientes que não querem utilizar a Stringbox, seja por questões de custos, né, ou por qualquer outro motivo, tá? Então, como fabricante, a gente considera que o uso da Stringbox ele é opcional, tá? Claro, a Stringbox ela traz vantagens, tá? Como eu tinha mencionado, você tem uma proteção, uma redundância em termos de proteção, tá? Uhum. Também facilita na parte de verificação e de manutenção, tá? Por exemplo, o inversor ele tem o DPS integrado, tá? Mas para você fazer a manutenção desse DPS, você tem que abrir o equipamento, tem que parar a sua geração, etc. Né? Quando você tem uma Stringbox externa a esse equipamento, você já facilita esse processo. Né? Você vai lá na sua caixa, na Stringbox, faz a manutenção de forma muito mais simplificada. Tá? Então, existem vantagens e desvantagens de você estar utilizando a Stringbox, mas a gente considera o seu uso como opcional. Tá? Tá. E se for levar assim, Em relação à garantia... Pode Desculpa. complementar, Em Pedro. relação à garantia, tá? Não tem nenhum problema. Tá? Então, fazendo a instalação de forma correta, operando o sistema de forma correta, conforme as instruções do manual, tá? A garantia vai O se uso ou manter. não da Stringbox não vai impactar na garantia do equipamento. Tá? Tá, com certeza. Isso é muito legal deixar claro, porque são dúvidas que todo mundo tem hoje no mercado, né? E quando você fala, é opcional, e assim, hoje o custo de uma Stringbox é muito baixo perto de um gerador fotovoltaico, né? Da usina fotovoltaica como um todo. Então, pensando como o Brasil tem alto índice de raios, comparado com outros locais no mundo, pensando em proteção, uma segunda barreira de proteção, eu vejo como extremamente positivo usar uma string box, né? Mas isso é o meu olhar. E é o mesmo que acontece com vários engenheiros, projetistas que vão falar, olha, isso vale ou não vale a pena, sim ou não, né? Mas, pensando em uma proteção a mais, é válido pelo custo do gerador em si. Você não acha, Pedro? Sim, concordo com você, tá? O custo da stream ela é uma fração do custo do inversor, do sistema como um todo, tá? E eu, Pedro, né, como engenheiro, eu recomendo, tá, para quem me pergunta, tá? Mas como fabricante, a gente considera que é de uso opcional. Tá, legal. Agora, Pedro, quando a gente vê um inversor que vem para o Brasil, ele é adaptado pelo clima, que são climas bem diferentes, climas na Europa, climas na Ásia, né, no mercado norte-americano. A gente sabe que a temperatura é um fator importante. Né? Onde que esse inversor vai ser instalado? Claro que respeitando o manual, as melhores práticas de instalação para que aquele inversor também ele não sofra uma degradação antecipada de vida útil, né? Então, a temperatura é muito importante. Como é que funciona o processo dentro do inversor da Solis relacionado à temperatura? Tá, esse também é um ponto interessante, tá? Todos os nossos inversores, eles são projetados para operarem em uma faixa de temperatura bastante ampla, tá? Então, essa faixa de temperatura vai de menos 20 graus Celsius até 60 graus Celsius de temperatura ambiente. Aqui no Brasil, a gente, claro, não tem problemas de temperaturas extremamente baixas, né? Chegando a menos 20 graus Celsius, tá? Mas a gente pode ter situações onde você tem temperaturas bastante elevadas, tá? Então, você pode ter regiões, aqui mesmo no Sudeste, no Nordeste ou no Norte do país, onde, dependendo do local que você coloque seus inversores, né? Se for um local fechado, sem ventilação, né? A temperatura pode exceder os 40, 45, 50 ou até 60 graus Celsius. Tá? Então, pensando nesse ponto, é que todos os nossos inversores eles adotam proteções contra o excesso de temperatura. Tá? Então, o inversor ele é programado, né? Ele é projetado para operação até 60 graus Celsius, tá? Mas a partir de uma determinada temperatura, ele vai ter um mecanismo interno de forma com que ele vai operar de forma a se proteger, tá? Então, ele não vai deixar a temperatura interna do equipamento subir a um nível excessivo para degradar seus componentes internos, tá? E até mesmo prejudicar a geração de energia, tá? Então, a partir de um ponto ali em torno de 45 graus Celsius, o inversor ele começa a reduzir a sua potência de saída,
né, de forma a se proteger, se autoproteger da temperatura, né? E se essa temperatura aumentar de forma excessiva, né, de forma a ultrapassar os 60 graus Celsius, então o inversor ele vai se desconectar da rede, tá? Também de forma a proteger os seus componentes, de forma a proteger o sistema como um todo, tá? E aí, quando a temperatura cair, né, retornar ali na faixa de Ele operação religa. normal, o equipamento ele vai voltar a operar normalmente, tá? Então, Isso essa é uma das outras proteções integradas aqui em todos os inversores, tá? Tanto toda a linha. monofásicos quanto trifásicos. Tá, Toda a linha, tá? Linha tá. 4G, 5G, S5, S6, etc. Tá? É o famoso the rate por temperatura, né? É aquela curva que Isso. o inversor vai. Primeiro ele tenta diminuir para se proteger. Aí, se ele vê que a temperatura está subindo muito, ele se desarma mesmo. E até um aviso para Uhum. aquele projetista, para aquele integrador. Opa, será que eu instalei no local correto, ventilado, arejado, né? Porque muita gente fala, dá diferença instalar, fazer um abrigo para o inversor ou colocar ele ao tempo? Com certeza, né? Com toda certeza, se você fizer um abrigo que você controle melhor ali a temperatura, por mais que a gente esteja falando de uma região norte-nordeste, que chega em temperaturas altíssimas, hoje no Brasil inteiro, né, Pedro? Hoje no Brasil inteiro. Sim. Mas se você criar um abrigo que você cria ali uma barreira a mais de temperatura, com certeza você não vai perder na geração. Agora, você imagina se seu inversor ficasse desarmando o tempo todo por conta de temperatura. Isso é uma proteção que o inversor tem que carregar. Isso, senão, ele compromete os componentes internos. Então, muito bem lembrado, muito bem colocado aqui, Pedro. Obrigado pelo esse esclarecimento Sim, aqui. em vez do inversor durar 20, 30 anos, né? Se você não tivesse essa proteção, ele ia durar muito menos, né? Então, é uma forma de proteger o equipamento, né? E só complementando o que você disse, né, anteriormente, assim, os inversores, eles são projetados para operação tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos, né? Que é o grau de proteção IP65 ou IP66, tá? E mesmo que ele tenha um grau de proteção IP66, né, numa instalação externa, a gente sempre recomenda essa questão do abrigo, né, abrigar o equipamento contra a luz solar e também contra a chuva, tá? A luz solar vai fazer com que o equipamento aqueça, né, possivelmente ele vai reduzir a sua potência de saída, né, vai prejudicar no seu desempenho, tá? E também outra questão é a chuva, né? O equipamento ele é totalmente vedado contra a entrada de água, mas digamos que que o instalador, o integrador, abra esse equipamento para fazer manutenção, né? Então, nada garante que depois que você fechar esse equipamento, ele vai ter a mesma proteção de quando ele saiu da fábrica, Com né? certeza. Então, é importante você ter esse abrigo tanto da luz solar quanto da chuva, né? Legal, muito bem colocado, Pedro. Isso é importante. Você, integrador que está com a gente até agora aqui, curtam esse vídeo e também não esquece de seguir o nosso canal lá no YouTube, hein? E se tiver alguma pergunta para o Pedro, para a Solis, você passa na descrição desse vídeo aqui que a gente vai levar prontamente para a equipe lá da Solis, do Pedro, aqui no Brasil, tá bom? Pedro, para a gente falar agora de uma outra polêmica também, a questão do arco elétrico, né? Muito se fala da questão de arco elétricos em sistemas fotovoltaicos. Como os inversores da Solis estão preparados para isso? Tá, o arco elétrico é um fenômeno bastante interessante, né? É algo que a gente acaba encontrando também em várias instalações, tá? Que a gente verifica, tá? Existem várias razões para isso. Mas sistema fotovoltaico, você tem uma série de condições, né? Que quando combinadas podem gerar um arco elétrico, tá? Então, dentro do sistema fotovoltaico, você está trabalhando tanto com corrente alternada, né, quanto com corrente contínua. Só que com corrente contínua, né, um arco elétrico ele é muito mais difícil de você interromper em corrente contínua. Então, esse é um dos primeiros riscos de um sistema fotovoltaico. Além disso, no lado de corrente contínua, a gente vai estar trabalhando com um grande número, com a tensão, né, que muitas vezes vai de 100 volts até 1.500 volts, dependendo do equipamento que você for utilizar, né? Então, esse nível de tensão, né, nesse tipo de condições, né, ele pode estar gerando um arco elétrico, tá? Que vai ser difícil de você interromper em corrente contínua.
E um outro ponto também é que em sistemas fotovoltaicos, principalmente no lado de corrente contínua, você tem um grande número de conexões, né? Você tem módulos, tem cabeamento, tem string box, tem inversor, e etc. Então, qualquer conector, qualquer cabeamento ali mal conectado, oxidado, né? Ou mesmo que tenha Mal pintado. interrompido a passagem de corrente, isso, que tenha interrompido a passagem de corrente de forma abrupta, né? E isso pode estar gerando um arco elétrico, né? Então, dentro de um sistema fotovoltaico, você tem essas condições que podem estar te levando a esse fenômeno chamado de falha por arco elétrico, né? Que é basicamente quando você tem a interrupção, né, da continuidade daquele circuito, e aí a corrente que estava passando ali pelo cabo, né, de cobre ou de alumínio, ela tem que pular de um condutor para o outro, né? E ela faz esse pulo através de um isolante que é o ar, né? Que é o ar, tá? Então, você tinha a passagem de corrente normal, depois você gera esse arco elétrico, porque houve essa descontinuidade no teu circuito, né? Então, pensando nesse ponto aqui, os inversores da Solis adotam a proteção chamada de AFCI, tá? A AFCI é uma sigla do inglês, né, que significa basicamente detecção e interrupção de arcos elétricos no lado de corrente contínua, tá? Então, os nossos inversores, tanto monofásicos quanto trifásicos, eles adotam essa proteção, e aí, em caso de um arco elétrico, né, o inversor ele vai fazer essa detecção, né, e se realmente existe aquele fenômeno, aquela falha naquele sistema, ele vai interromper, né, a sua operação, vai interromper a geração de energia até que aquela situação, até que aquela falha tenha sido solucionada, tá? Então, esse tipo de sistema é uma proteção integrada nos equipamentos, nos inversores, né, para proteger tanto o sistema fotovoltaico quanto as pessoas que estão envolvidas naquele sistema, tá? Um arco elétrico, ele pode começar como uma situação local, ali naquele condutor, né? Vai ser um ponto, uma região pequena do sistema, mas aí esse arco elétrico, né, gera aqui um ponto quente, derrete aqui uma isolação, né? Pode iniciar um incêndio, tá? E aí, a partir daquele arco elétrico, você tem um incêndio se propagando dentro do arranjo fotovoltaico, depois para o restante da instalação, né? Então, essa questão dessa proteção, o AFCI, ele é importante tanto para a proteção dos equipamentos, dos componentes da instalação e também das pessoas que estão naquele ambiente, né? Que legal. Então, os inversores da Solis, toda a linha tem essa proteção FCI. Isso, a linha 4G, 5G, S5 e S6, todas essas linhas mais atuais, tanto monofásico quanto trifásico, eles têm essa proteção integrada, tá? Que é uma proteção projetada de acordo com as normas internacionais, né? Aqui no Brasil, a gente não tem esse tipo de regulamentação. A gente tem o arco elétrico, ele é citado brevemente na NBR 16690, né? Mas não existe nenhum tipo de obrigação aqui nos fabricantes que operam no país, né? Mas em outros países como Europa, né, países da Europa ou os Estados Unidos, já existe esse tipo de regulamentação, ligando, né, esse tipo de equipamento a ter essa proteção integrada, né? Que legal, que legal. Tá aí, pessoal. Ó, então, a gente encontra essa proteção nos inversores Solis. Essa é uma dúvida no mercado, né? Ah, será que eu encontro nesse inversor, naquele? No Solis você encontra. E a gente está falando, então, a gente falou de string box, falou de arco elétrico, falou de temperatura de inversor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. E, Pedro, quero te trazer mais vezes aqui para a gente trazer essas temáticas técnicas aqui para o mercado e esclarecimentos valiosos aí, tá ok? Por hoje, eu agradeço a sua participação e nos vemos no próximo vídeo aqui na Solar TV. Muito obrigado, Ricardo. Até a próxima.